Aqui a nossa entrevista com o deputado Coronel Azevedo, está por aqui, vai conversar com a gente, trazer muito mais informações dessa situação da nossa política, né? Ainda estamos aí envoltos por decisões, Coronel Azevedo, mas o importante é a gente debater, o importante é a gente trazer mais informações aqui para os nossos ouvintes, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, hoje ao vivo, né? Está aqui conosco nos nossos estúdios, seja muito bem-vindo e a gente agradece a sua presença. Bom dia. Bom dia, Andresa, bom dia, Edivan Martins e a todos que estão nos assistindo aqui no seu programa, seja diretamente através das plataformas sociais, né? Redes sociais, e também nosso perfil de redes sociais, Coronel Azevedo 22, no Instagram e no Facebook. Desde já agradeço o convite, é sempre um prazer poder prestar contas do nosso mandato, falar da nossa atuação parlamentar e nossas atividades no Poder Legislativo. Deputado Coronel Azevedo, primeiro parabenizado, né, pela sua vitória, pela sua reeleição, que faça um bom mandato aí a serviço da população. E a minha primeira pergunta é com relação a essa polêmica que está no Brasil inteiro. Fala-se muito de censura, de restrição de liberdade, emissoras de rádio sendo censuradas, processadas por iniciativas do Partido dos Trabalhadores, assessoria do Partido dos Trabalhadores, blogs desmonetizados e tal. Como é que o senhor está vendo essa questão da liberdade de imprensa, da atuação do judiciário, julgando essas ações que chegam na Justiça, principalmente no TSE? Obrigado, Ivan, e quero também aproveitar para agradecer a todos que depositaram o seu voto e confiança no Coronel Azevedo, né? Nós tivemos quase 63 mil votos, uma votação muito substancial. No primeiro mandato teve 27.600 votos, mais do que dobrou a nossa votação. É sinal que estamos no caminho certo, no caminho correto, defendendo a liberdade, né, e os princípios Deus, Pátria e Família que nortearam o nosso mandato esses 4 anos. Pois bem, nós amanhecemos este dia, Divan, com muito mais preocupação. Uma coisa jamais inusitada. A Jovem Pan já foi vítima dessa atuação tão díspare do Tribunal Superior Eleitoral. Se você observar as decisões do Tribunal Superior Eleitoral contra o lado bolsonarista, né, o perfil conservador, seja de repórteres, seja de pessoas que têm grande movimento nas redes sociais, é enorme o placar. Eu nem trouxe aqui, mas eu não estava vendo. São várias vezes mais decisões contra os perfis bolsonaristas e também os órgãos, os blogs, as atividades, enfim, nas redes sociais, se comparado com aqueles que são de perfil de esquerda. Então, ontem aconteceu o absurdo dos absurdos. Estava aqui comentando que no período dos governos militares, na época que vivia a Guerra Fria, né, que era a União Soviética e os Estados Unidos querendo subjugar os países para ficar sob os seus guarda-chuvas, ali tinha algo que se chamava de censura, um órgão do governo federal que recebia as propostas de conteúdos culturais, analisava e depois aprovava ou censurava. Pois bem, ontem o inusitado ocorreu no Brasil. Antes mesmo de concluir a produção de um filme, e o nome do filme, o título do filme seria Quem Mandou Matar Bolsonaro. Pois bem, antes mesmo de concluir a elaboração desse filme, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o lançamento do filme, que estava previsto para o dia 24, sem mesmo ter sido concluído. Que coisa absurda, ninguém conhece nem o conteúdo do filme. Isso é um absurdo. A Jovem Pan, faz poucos dias, também foi processada pelo PT. Onde é que nós vamos parar desse jeito? Isso é uma coisa absurda. E Lula faz questão de desmoralizar os ministros. Quando chega numa cerimônia, bate na cara dos ministros, dá beijo nas ministras, desmoraliza o poder judiciário. Isso é muito feio para o Brasil. Nós não queremos isso para o futuro dos nossos filhos e netos. Queremos liberdade, garantir a liberdade. Não existe democracia sem liberdade de opinião, de expressão, sem livre atuação do jornalismo. As pessoas têm o direito de expressar suas opiniões, os seus pontos de vista. Até isso está sendo proibido. E agora o TSE está inovando, né? Eles criaram um conceito jurídico assim: os fatos são verdadeiros, mas a apresentação, na maneira com que foi exposta, está errada. Por isso vou proibir. Então são coisas que ninguém pensava em um dia fosse acontecer no Brasil, está acontecendo nessa fase do processo eleitoral. Isso é terrível. O mesmo procedimento ocorre com aquele Janenes,
né, que tem feito muitas publicações também criticando, inclusive o menino que foi eleito lá em Minas Gerais, o deputado federal mais votado do Brasil, acho que é o Nicolas. Vai estar aqui conosco, Nicolas Ferreira. Vai estar aqui esse domingo, Domingo, 8 da manhã, ali, no Palácio dos Esportes. Ele chamou o rapaz de viadão. Essa foi a expressão utilizada, né? Usada por ele, né? Além de ser uma bandeira muito ligada antes aos segmentos mais do Partido dos Trabalhadores, e o Janene chamou, mas então veio assim, ninguém também defender, então fica uma pauta de uma balança um pouco desequilibrada. Totalmente. As pessoas estão cada vez menos sendo inocentes úteis. Por exemplo, o PT e os segmentos da esquerda sempre se apoderaram do feminismo, que é um movimento, né? Até nesses estados onde tem metrô, clamaram por vagão exclusivo para as mulheres. Pois esse mesmo grupo, né, esse mesmo segmento da esquerda mais radical, pede banheiro unissex. Como é que pede vagão exclusivo para a mulher e quer que minha filha de 14 anos use o banheiro com marmanjos de 40, 50 anos, 30 anos? Isso é um absurdo, as pautas estão sendo desmascaradas, o povo está acordando. Parece que ao longo desse período em que o PT esteve no poder, foram dando pequenas doses de anestesia e as pessoas foram se anestesiando. Porque a velha imprensa, né, que era aquinhoada com muito dinheiro do povo, hoje não está mais. Então está revoltada. E essas pessoas que fizeram a cabeça do povo. O segmento cultural foi totalmente alcançado pelo PT e pelos partidos satélites. Então as pessoas que a gente quer bem, que gostam da música, que gostam do ator, da novela, tudo falando mal do Bolsonaro. Então, sem perceber, é uma anestesia em pequenas doses que foram tomando ao longo do tempo. E agora as pessoas estão se emancipando. Quem pensa, quem compara, como é que o PT defende vagão extra, exclusivo de mulheres, e defende o banheiro coletivo entre homens e mulheres? Então, as pessoas estão caindo na real. Rapaz, tudo isso é mentira, conflita. As ideias, quem deixa a emoção e aplica a razão, sabe que o Brasil estava ao longo desses anos nesse clima de anestesia social. E agora estão acordando. E o sistema está bugado, como diz os jovens, né? Ninguém aceita Bolsonaro andar livremente, defender a democracia. Está aí ontem, mais uma vez, uma igreja foi invadida pelo PT, pela CUT e pelos segmentos de esquerda, desrespeitando o culto religioso no Brasil. Uma informação, acho que não sei se não me lembro agora qual foi o estado, tem uma igreja que usa uma bandeira do Brasil bem grande, acho que não sei se no telhado ou na fachada, e que foi pedido para retirar. Quer dizer, então, todas essas questões sagradas do ponto de vista da Constituição estão sendo muito rasgadas no momento, né? Porque o dever, o direito de você cultuar aquilo que você acredita, que você crê, né? Ele é constitucional. Você pedir para tirar uma bandeira do Brasil de frente de uma igreja, eu acho que também é um pouco exagero. Eu acho que a liberdade não é de hoje nem de ontem, ela vem da Constituição de 1824, isso começou no Brasil, e é ampla, não ter interferência do Estado naquilo que você publica, no exercício da sua atividade profissional, na liberdade de imprensa. Eu acho que a sociedade está um pouco acuada, e estou vendo muita gente calada, muitos veículos de comunicação também calados diante de um fato gritante, absurdo. A gente não pode abrir mão da liberdade, né? A gente não pode abrir mão da liberdade. Nós que somos comunicadores, o cidadão também, a liberdade de expressão, isso é um direito do cidadão da Constituição, né? Então, eu acho que é momento, hoje ou depois, que se passa aí a eleição, se acha que isso tem vínculo eleitoral, mas que essa liberdade tem que ser abraçada por todos, né? Que amam a Constituição e que amam também a liberdade. Edivan, lembrando aqui daqueles inquéritos dos atos antidemocráticos, né? Teve jornalista exilado, tem jornalista com tornozeleira no Brasil, né? Por isso as pessoas começam a dizer, e ninguém pode tirar o direito ao cidadão, dizer, olha, tudo isso está sendo feito porque essas pessoas foram nomeadas durante os governos do PT, e o atual presidente, né? O Alexandre de Moraes, foi secretário de Segurança de Alckmin, que é candidato a vice-presidente de Lula. Então as pessoas começam a dizer isso. O cidadão, com toda razão, acha isso um absurdo, proibir um filme que nem sequer foi concluído, ninguém conhece nem o conteúdo de ser veiculado, o povo não pode conhecer. Está aí o que aconteceu na Nicarágua, né?
padres, freiras sendo presos, outros expulsos, fugindo. E foi muito boa a palavra, o arcebispo deu uma palavra, disse, olha, a prioridade não são os partidos, é o evangelho, né? O Dom Jaime deu uma entrevista e foi muito bom parabenizar o Dom Jaime por isso, porque o evangelho está sendo desrespeitado. Mais uma vez, uma igreja foi proibida de cultuar, de exercer o livre direito de cada santo tem previsto na Constituição Federal de exercer o seu direito de cultuar a religião que a bem entender, né? Então, parabéns, Dom Jaime, está aí, pessoas pregando abertamente o aborto, né? E agora dizendo que não pregou, mas tudo filmado, está tudo filmado. Eu ouvi o sermão do arcebispo Dom Jaime na Missa dos Mártires, foi muito prudente, um discurso muito imparcial, um discurso pela tolerância, um discurso pelo respeito, e ele tem se portado muito nessa linha, né, de respeito e de tolerância às pessoas. E como é que o senhor está vendo, deputado Coronel Azevedo, o cenário político nacional nessa disputa presidencial de segundo turno? Como é que estão Eu vou, Edivan, até complementar a sua pergunta, porque era exatamente isso que eu queria saber do coronel. Eu acho que a gente teve ali num primeiro turno, né, uma situação bem polarizada, vamos colocar assim, né? E as pessoas se colocando também desta forma, o senhor mesmo aqui esteve conosco e se colocou de uma forma bem, né, impositiva. Como é que o senhor está vendo justamente agora esse momento de segundo turno? Até mesmo, eu acredito que o seu candidato ele está se portando de uma maneira um pouco diferente, já pediu desculpa por algumas coisas, e aí, como é que o senhor está vendo, como o Edivan Martins perguntou, né, esse segundo turno e essa situação atual? Eu estou vendo muito favorável, as pessoas estão interagindo, estão comparando os projetos. Quais são os projetos que estão postos? De um lado, uma pessoa que foi condenada por diversas instâncias, por diversos juízes, por diversos desembargadores, pela segunda instância, pela terceira instância, e foi descondenado por uma questão processual, uma questão de CEP, como se diz, de endereço. Não era o juiz do Paraná, deveria ser o juiz de Brasília para condená-lo. Anulou-se, né, as condenações e permitiu-se que ele fosse candidato, que nem se poderia permitir, porque a lei da ficha limpa proíbe quem foi condenado em segunda instância, né, em colegiado, de ser candidato. E uma pessoa que está vinculada, está aí, todos os movimentos, agora mesmo esteve ao lado de traficantes, né, visitando uma favela que ninguém consegue entrar, somente ele, né, ao lado de traficantes. Está aí, propõe, falou, está filmado, declarado em várias entrevistas, a discriminação das drogas, descriminalização das drogas, né? Defende o aborto, defende o desarmamento civil, que é um processo é uma das etapas do processo de comunizar uma nação, é desarmar o povo de bem, né? E ele já fez isso no passado, quando o PT governou, desrespeitando a consulta popular, ele aplicou o Estatuto do Desarmamento. O que aconteceu? As pessoas de bem não puderam reagir e se defender, e o crime explodiu. Durante os anos de gestão do governo do PT, o homicídio do Brasil passou da casa de 60 mil homicídios ano. E agora, no governo Bolsonaro, teve a maior redução de homicídios para um pouco mais de 40 mil. Foi a maior redução da violência do Brasil em toda a sua história, com o governo Bolsonaro. Então, de um lado, se associam aos traficantes. Está aí o general, chama Eupolho, o nome dele é Carvajal, general venezuelano, que foi condenado nos Estados Unidos por tráfico de cocaína para os Estados Unidos, da Venezuela para os Estados Unidos, mas esse general apoiou o adversário de Maduro. Como Maduro ganhou a eleição, ele teve que fugir do país. Foi preso na Espanha e lá, quando foi ouvido pela justiça, disse, olha, durante mais de 15 anos, a Venezuela, que se transformou no narco-país, financiou, mandou dinheiro, né? Inclusive citou o nome de Lula e do PT aqui do Brasil. Então, por isso, talvez, tanta proteção aos narcotraficantes, ao crime organizado, os grandes líderes das facções dizendo, com Lula, com o PT, nós tínhamos um diálogo cabuloso, mas com Bolsonaro está sendo muito ruim para nós. Então, de um lado, são pessoas que defendem a discriminação das drogas, são a favor do aborto, são a favor de deixar apenas os bandidos armados, né, desarmar o povo civil, estão a favor de controlar a mídia, controlar a atividade dos jornalistas, da livre produção científica, né, que possa ser levada através dos jornais, do livre debate de ideias, e de outro, então, uma pessoa que defende a liberdade, defende o povo cristão, é temente a Deus, é contra o aborto, é pró-vida, defende que as pessoas de bem possam ter o direito à autodefesa, né, que possam comprar
a arma, querendo poder, né? E podendo, tendo capacidade mental e física, possa se defender, não fique só na mão dos bandidos. Então são projetos de poder. Ah, eu acho feio o que Bolsonaro fala palavrão, mas você acha bom roubar o seu dinheiro, o dinheiro que faltou para a água chegar do São Francisco e foi levado esse dinheiro para onde? Para a Venezuela, para que esses países, essas ditaduras, esses líderes mundiais, tão somente com o dinheiro nosso, enaltecessem um ex-presidente. Era para isso que servia o nosso dinheiro. Financiar projetos ditatoriais que tinham vinculação ou semelhança com o que o PT defende e ser elogiado. Está aí. As ONGs, só existe ONG na Amazônia. Lá está o tesouro do Brasil, está na Amazônia. E tanta ONG da França, ONG da Holanda, da Alemanha. Aqui e acolá aparece a universidade, não sei de que país da Europa, deu o título honoris causa a Lula. Você já viu ONG no Nordeste? Não tem, porque aqui não tem riqueza. Então, o patriotismo é importantíssimo. Precisamos defender a nossa nação, a riqueza, o que existe no nosso subsolo, para que nossos filhos e netos tenham um futuro em nossa nação, no nosso Brasil. Não podemos vender o Brasil por um projeto de poder, de um partido que tentou ao longo desses anos se perpetuar no poder, mas não conseguiu. Graças a Deus, não conseguiu. E agora temos que lutar contra essa ameaça, né, a censura que está ocorrendo, tanto antes do primeiro turno quanto agora, ainda mais, e lutar para que nós tenhamos o Brasil como está sendo. A quarta menor inflação dentro do G20, a economia está bombando no Brasil, diferente do resto do mundo. Com uma das gasolinas mais baratas do mundo, mesmo com pandemia e guerra. Um presidente que foi à Rússia, não tomou partido da guerra entre Rússia e Ucrânia e garantiu os fertilizantes. Nós somos o celeiro da comida mundial, é produzida no Brasil, enquanto o outro lado defende a invasão, né? O Bolsonaro defende a produção da agricultura familiar. Somos o recordista de entrega de título de terra, mais de 400 mil, batendo todos os recordes de título de terra. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, o INCRA existe há mais de 30 anos. Pois bem, no governo Bolsonaro se entregou mais título de terra do que toda a história do INCRA no Rio Grande do Norte. E no Brasil também, são mais de 400 mil títulos de terra entregues. Então, quem compara, quem vota pela razão e não pela emoção, não pelas doses que foram tomadas de anestesia, da velha mídia e dos grandes artistas que estão revoltados porque acabou a mamata, cortou-se a Lei Rouanet. Quem compara cientificamente, quem vai pela razão, vota no presidente Bolsonaro, vota pela liberdade, pela família, pela pátria. Quem está anestesiado e ainda é inocente e útil, cai, né, na narrativa da esquerda, na narrativa da cultura que foi alcançada por esse povo e vai parabenizar isso que está acontecendo, a censura, os processos contra a Jovem Pan, contra o Brasil Paralelo e contra muitos outros jornalistas e pessoas que estão livres e não podem mais opinar no Brasil de hoje. A bancada do PL fez 4 deputados estaduais e um perfil muito voltado para a segurança, né? O senhor tem como uma pauta prioritária a questão da segurança, tem o Eno Lagartixa também, que é muito forte nessa área de segurança, o Neilton. Isso reforça a política, as proposições para a questão da segurança, que é um tema caótico que o cidadão enfrenta hoje no Rio Grande do Norte? Ontem mesmo, Edivan, no meu pronunciamento na Assembleia, eu apresentei um requerimento dirigido aos juízes das zonas eleitorais do Rio Grande do Norte e também ao TRE, para que eles peçam, requisitem ao TSE a presença da Força Federal, né? As tropas federais. Uma lembrança aqui da Ingrid Caroline, deputada de excelente solicitação da Força Federal para o dia 30. Exatamente, porque houve um incremento da violência no Rio Grande do Norte depois do primeiro turno. Assassinatos, arrastão contra turista na Ponta Negra, as imagens deles correndo da nossa praia, que é um dos cartões postais do nosso estado, e outros mais. Então, por que não requisitar a tropa federal para garantir tanto a votação quanto a apuração em nosso estado? Realmente o PL do Rio Grande do Norte ele se transformou numa referência nacional, porque metade da bancada da Câmara dos Deputados é do PL. Elegemos 4 deputados federais, além do deputado João Maia, o deputado Girão, elegeu-se o ex-governador Robson Faria e o sargento Gonçalves, mais um militar, o sargento Gonçalves, né? E 4 deputados estaduais. Desses 4, temos o Endel, que serviu a Polícia Militar, o Neilton Rodrigues, que é o vice-prefeito da Podir, vai assumir também o mandato. Ele foi bombeiro militar, o Neilton. Terezinha Maia e eu, além do senador
Rogério Marinho. Montar um quartelzinho lá. Exatamente. Colocar em forma lá. Então, nós tivemos esse crescimento. Em nenhum estado do Brasil o PL cresceu tanto quanto no Rio Grande do Norte. E também o resultado do Brasil todo, nós teremos um Congresso muito mais conservador, muito mais pró-família, né? Pró-liberdade, pró-Brasil, pró-pátria, né? Porque a grande maioria dos deputados federais e senadores eleitos são ligados ao conservadorismo. O PL elegeu 13 senadores, terá 13 senadores, né, muito forte. O Senado vai poder exercer a sua atividade de controle, né, de limite, aqueles pesos e contrapesos, a balança da democracia, não foi exercida, porque dizem, segundo comenta, um terço dos senadores responde processo perante o Supremo. Por isso, não convoca os ministros do Supremo para botar freio, botar limite nessa militância jurídica exacerbada, sempre para um lado, né, infelizmente. Então, teremos um Senado, né, mais conservador, mais equilibrado, e também um Congresso. E aqui na Assembleia... Porque aqui mudou muito a dinâmica, mudou muito aí a correlação de forças, né? São 15-9 agora. E isso já a governadora inicia esse seu segundo mandato com uma minoria na Assembleia. Isso pode mudar, evidentemente que isso, no decorrer das negociações e das conversas e tal, isso pode mudar. Mas, pelo que eu estou vendo assim, do perfil dos partidos e das bancadas, talvez não mude muita coisa e a governadora possa começar esse segundo mandato em desvantagem na Assembleia Legislativa. Não sei se é a sua impressão também. Edivan, deixa eu só trazer aqui também uma informação do ouvinte nosso, lá no chat. Ele fala assim: o nobre Coronel Azevedo terá que conviver democraticamente durante os próximos 4 anos com o governo de esquerda, pois é Lula lá e Fátima cá que faça uma oposição responsável. Ele já coloca aqui o Lula, né, como lá, né? Mas a Fátima cá já é uma certeza, né? Como é o nome dele aí? Netscape Navigator. Não tem o nome dele em si, mas Netscape Navigator. Seja você perfil fake ou real, amigo, nós já estamos convivendo esses 4 anos com a desgovernadora, né? A pessoa que conseguiu colocar a educação do Rio Grande do Norte na pior patamar, jogou no lixo, na lata do lixo, a nossa educação. Foi o pior ensino remoto no Nordeste, o segundo pior do Brasil, a maior evasão escolar, um desastre na educação. Se recusou a implantar o piso dos professores, que por tanto tempo ela se dizia, né, e vestia uma fantasia de defensora da educação. Foi presidente do Sinte e se recusou. Foi preciso os professores fazerem movimento para poder implantar o piso aqui. Não vamos conviver, faz parte da democracia, por mais 4 anos, né, com essa senhora, essa abençoada, que Deus lhe conceda discernimento e lhe ilumine para que não repita esse desastre que foi esses 4 anos do seu governo. Em todas as áreas, na saúde está aí a questão dos respiradores, na segurança nunca se recebeu tanto recurso do governo federal, foram 225 milhões repassados para o Rio Grande do Norte. No ano que houve mais repasse, na gestão que houve mais repasse no governo Rosalba, por conta da Copa do Mundo, se recebeu 80 milhões. Ela recebeu 225 milhões. E por muitas vezes foi ingrata, quase sempre. A ingratidão é a marca de Fátima, né? Nunca disse a origem dos recursos, é sempre assim. Então vamos conviver com essa gestão. E como disse muito bem Edivan Martins, é um desafio para a governadora Fátima fazer a composição lá no parlamento, porque ela, hoje, né, dentre os eleitos, não tem maioria. Com certeza ela vai trabalhar e vai buscar aí parlamentares que possam interagir com ela e ajudá-la, né, nesse segundo mandato a fazer o que ela quiser lá. Eu muitas vezes fui voz solitária, né, votei contra alguns projetos sozinho e vou tentar, né, vou seguir a minha luta, meu perfil que sempre tive, defender essas pautas, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Por exemplo, está aí em tramitação um projeto contra a linguagem neutra, né? O que é? Através do marxismo cultural, vão implantando desde as criancinhas, acabar com o sexo masculino e feminino, o menino e menina. Agora, os professores querem chamar as crianças de menine, você é menine. Então isso é muito ruim, isso atrapalha as pessoas que têm dislexia, que é o aprendizado com mais tempo, né? Dificulta o surdo-mudo, tem aplicativo que depende de ouvir o menino ou a menina para entender a realidade. Pensou se isso foi implantado aqui em nosso estado. Então, apresentei esse projeto, estamos lá lutando para que ele seja aprovado, que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Norte. Tem muitos outros. Fui contra, por exemplo,
A lei que instituiu cotas raciais para concurso público, isso é um absurdo. A pessoa não pode ser escolhida para ser servidor público segundo a cor da sua pele, seja branco, seja preto, não. Tem que ser por competência, né? Se está doente, está morrendo, tem que ser aquele médico, seja branco ou preto, que for mais competente para tratar e salvar a sua vida. E assim por diante, não queremos cotas raciais para nada. Poderíamos admitir, e acho conveniente, as cotas sociais. Se a pessoa não tem condição de pagar uma universidade, que o Estado pague a sua universidade. Se ela for pobre, se ela for rica, tanto faz ser branca, preta, a cor que for, não é para o Estado bancar e reservar cotas raciais. Nós estamos promovendo a separação da nossa sociedade com isso. Deputado, aproveitando a sua fala, você está falando de algumas coisas, né, que o senhor já se colocou, né? Tem o Ayrton Almeida aqui também no nosso chat, ele diz assim: Coronel, votei no senhor, gostaria de saber um resumo dos seus primeiros 4 anos na Casa Legislativa, suas ações e projetos. O senhor já está falando aí um pouquinho deles, né? O Ayrton Almeida está perguntando aqui. Nosso ouvinte aqui, Emílio, está na escuta do nosso programa. Parabéns pelo programa. Coronel Azevedo realmente nos representa. A opinião aí de Emílio. Obrigado, Emília. Realmente fizemos aí, aprovamos 34 leis e temos 21 projetos em tramitação nesse primeiro mandato, né, que vai terminar no dia 31 de janeiro do ano que vem. Tivemos a nossa luta constante pela segurança pública. Aprovamos, inclusive, uma lei que agora foi objeto de ação judicial. A lei que determina que o governo do Estado publique periodicamente os indicativos de desempenho das polícias. Quantos inquéritos foram abertos, quantos foram concluídos, quantos com autoria definida, quantos sem descobrir a autoria do crime. Toda a produção da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro, do ITEP, para que a sociedade possa ter um critério de avaliação do desempenho dos serviços públicos. Então isso foi usado pelo Ministério Público e o juiz determinou que o governo do Estado publique periodicamente todos os indicadores de violência para que a sociedade possa exercer o chamado controle social. Também criamos, lutamos contra direitos que a governadora, por exemplo, na campanha 2018, Fátima prometeu que iria criar um seguro de vida para os policiais. Pois ela mentiu, não criou e muito mais. Ela retirou benefícios que nós tínhamos através da reforma da Previdência dos militares. Também trabalhamos na saúde para aumentar a oferta do serviço, consultas, exames, cirurgias. A maioria das emendas que nós colocamos no nosso mandato foram destinadas à saúde. Fui o primeiro deputado estadual a destinar e pagar uma emenda para a Liga contra o Câncer aqui de Natal. Nunca nenhum deputado estadual tinha feito isso. E assim por diante. Também aprovamos a lei que exige a transparência nos contratos da missão pública por conta da pandemia do coronavírus, da minha autoria. Defendo a liberdade, fui o candidato do movimento Pro-Armas, né, que defende o direito à autodefesa. Estou aí com um projeto de lei que... A pistola está lá na gaveta ainda? Faz parte aqui, é o nosso instrumento de trabalho, como é o bisturi para o médico, como é o microfone para Ivan Martins, para a Andressa, né? Então está sempre à disposição da defesa da minha família e da sociedade. Temos aí os projetos de leis que reconhecem a necessidade de concessão de porte de arma para vigilantes, para atiradores esportivos e de maneira permanente também para os guardas municipais. No turismo, criei a comissão permanente do turismo, né? Nosso estado tem uma vocação turística, só que nunca ninguém lá na Assembleia tinha tantas comissões temáticas e não tinha do turismo. Eu propus a reforma do nosso regimento interno, foi aprovado e hoje nós temos a comissão permanente do turismo. Para os motociclistas, criei a lei que institui o programa de segurança para motoboy, mototaxista e motoentregador. Faz um ano a governadora não pôs em prática a lei. Pois bem, este ano que vem nós vamos colocar emendas e vamos fazer o que o Estado não fez. Vamos fazer cursos dirigidos a essas categorias, oferecer equipamento de proteção individual como capacetes e coletes e o curso para que se evite, se reduza os acidentes, que a pessoa em se acidentando possa aplicar os primeiros socorros, tanto a si quanto ao garupa, se estiver conduzido alguém. Então, defendo as pautas pró-vida, né, contra o aborto, as pautas da família. Fui o único deputado evangélico que não fiz parte da bancada de apoio ao PT, né? Nós temos 4 deputados hoje na atual legislatura, o deputado Kleber, o deputado Jacozinho e o deputado Albert, todos os 3 fizeram parte do governo do PT, da governadora Fátima, e eu me mantive lá porque conflita, né, o que a esquerda defende com os princípios cristãos. No esporte também fui autor da lei que foi aprovada, que proíbe o fechamento de academias e clubes, né, depois do
de uma pesquisa científica de âmbito internacional que foi feita na Espanha, com ingressos, né, em hospitais públicos da Espanha com pessoas de Covid. Quem tinha Covid antes perguntava a essa família, é praticante da atividade física ou não? Sim ou não? Classificou-se em 2 grupos. Então, aqueles que praticam atividade física regularmente têm 8 vezes mais chance de superar a Covid e as demais enfermidades. E com base nesse estudo científico, eu disse, olha pessoal, quem quiser salvar vidas, reabram as academias. E convenci os demais deputados com conseguir aprovar essa lei. Então hoje não se pode fechar academias quem quer salvar a vida, a não ser que seja com o interesse de quebrar a economia. Também é de nossa autoria essa. A causa animal, a proposta da lei que foi aprovada, que obriga a quem se envolver em algum acidente a buscar dar socorro aos animais. Na questão das vacinações, sou a favor da vacinação e apresentei um projeto que foi aprovado que proíbe a obrigatoriedade, né, ou qualquer tipo de sanção contra aquele que não queira se vacinar. Então, eu sou a favor do respeito da relação médico-paciente. Se a pessoa entende que não se deve vacinar por alguma razão, por ser grupo de risco, qualquer outra questão que ela entenda, então deve-se respeitar esse direito, né? Não sou contra a vacina, inclusive me vacinei, mas sou contra o que a governadora fez, botou um decreto ameaçando os servidores públicos a serem demitidos caso não se vacinassem. Tem inclusive um caso de um cabo da Polícia Militar que trabalha em Currais Novos, em Acari, que não queria se vacinar. E a família disse, meu filho, se vacine, porque senão você vai morrer e nós vamos ficar sem ter como sustentar a nossa família. O rapaz se vacinou, no outro dia teve um AVC. E a família tem remorso até hoje, porque obrigou o esposo, né, o pai, a se vacinar contra a vontade dele e ele sofreu um AVC. Então a avaliação é de cada um. O que é que propõe de benefício a vacina? O que é que oferece de risco? Como todo medicamento, toda vacina tem riscos, né? Tem prós e contras. Então, cada um tem que avaliar, ouvir seu médico e tomar a sua decisão. Não pode ser obrigado porque uma governadora mandou tomar a vacina. Então, a nossa pauta é longa, também a defesa do agronegócio, da agricultura familiar. Visitei assentamentos, destinei emendas, compramos implementos agrícolas. Antes era uma área que era dominada 100% pelo PT e pela esquerda, agora estamos visitando. Hoje tem assentamentos que hasteiam a bandeira do Brasil, então isso é muito bom, o povo está acordando, está se emancipando, então somente a verdade nos libertará. Então estamos satisfeitos, o povo reconheceu com esses 62 mil votos, fui votado, Edivan, em todos os municípios potiguares, graças a Deus e graças ao povo potiguar que reconheceu o nosso trabalho. Inteiro, né? Voltando agora para a parte mais política, a outra pergunta, estamos chegando já no final da nossa entrevista. Janeiro está chegando e janeiro é tema da renovação da Assembleia Legislativa, a eleição da Assembleia. Já começa a conversar ou estão esperando aí as varandas do verão para começar a discutir a sucessão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? Essa nova correlação de força aí sugere alguma mudança ou vai ficar do jeito que está? Como é que o senhor está vendo? Ivan, a tradição lá é de sempre ter uma certa independência, né, nas eleições das mesas diretoras, né? Claro que se a governadora não de maneira direta, ela nunca vai fazer isso de maneira direta, vai interferir em outro poder, mas pode mandar mensageiros, né? Interferir talvez possa causar algum tipo de estresse lá dentro. Mas sim, já se começa a ver candidatos, né, abordando, conversando com os demais pares, né, buscando dizer da intenção de dirigir a casa, que é um desejo de passar na parte de gestão, né? Não só na parte de atuação parlamentar, mas de gestão do poder legislativo. Isso é natural. Nós vamos aguardar, temos aí no dia 18 de dezembro a diplomação dos eleitos, que é uma etapa importantíssima, né? Hoje nós temos aí 24 nomes que estão previstos a assumir as cadeiras, mas como assim? Eu quero dirigir o carro, mas para dirigir eu tenho que ter a carteira de habilitação. Isso é o diploma do TRE, que vai ser entregue no dia 18. Então, a partir do dia 18, tudo vai estar muito mais definido, né? Mais consolidado, mais juridicamente perfeito, né? Existem aí algumas coisas acontecendo, mas eu creio que esses 24 serão os eleitos e é natural que aconteça. Já está acontecendo, Evan. Temos várias. Não quero dizer que eu acho que não é candidato dessa vez, não, né? Ele pode ser candidato à reeleição. Existem algumas interpretações, né? Que não se pode mais ser permanentemente reeleito, né? Mas como é para um novo mandato, para mais 4 anos, ou seja, esse mandato termina agora, é possível que ele se candidate ou ao primeiro biênio ou ao segundo biênio, né? E se falam outros nomes também, cerca de 4 nomes
nesse momento aí estão falando aí nesses sendo nomes. cogitados, né? Vamos aguardar, está só começando. E aqui, Edivan, também é um assunto que tomou conta ontem das discussões em blogs, etc. Inclusive foi motivo de reclamação dos policiais militares, que é o governo, depois de 4 anos enrolando sobre a mudança do fardamento, finalmente comprou o fardamento e estava querendo obrigar os policiais militares que não iriam receber, a maioria não vai receber o uniforme completo, que eles comprem. Então, o fardamento faz parte daquele chamado EPI, que toda empresa ou o Estado, né, que é o órgão empregador, tem que entregar ao seu funcionário. É o equipamento de proteção individual, o fardamento, né? Então, não pode entregar uma parte do fardamento, né, e entrar na campanha, uma peça publicitária. Bota sem a meia. Né? Entregar faltando o cinto, faltando a camisa. Então o governo tem que entregar o fardamento completo. Já que ela quer inovar, dizer que mudou a cor, que a cor vai ser igual agora, como estão dizendo, o uniforme do Exército de Cuba. Isso aí são coisas que não vou entrar nesse detalhe não, mas o governo tem a obrigação, o dever legal e moral, né, de respeitar, já que ela nem sequer deu o seguro de vida que ela prometeu, que entregue o fardamento por completo. Aí faltou o coturno, vai comprar o coturno, aí não ia entregar um cinto, agora vai. Então, assim, essas coisas da governadora. Passou lá em Canguaretama, disse que ia construir um hospital de referência, passou os 4 anos, não construiu e fechou o único que existia lá. Então, diz uma coisa, faz outra. A mentira é a marca registrada do PT. Muito bem, Okay. 11 horas e 7 minutos, a gente queria agradecer, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, tá certo? Estamos abertos para que o senhor volte, traga mais informações aí sobre a política. Afinal de contas, o pessoal aqui, até no chat mesmo, falando, muitas pessoas felizes aqui pela sua reeleição, né? Trazendo essa informação bacana, enfim. A Tuíra Avelino, o Gabriel Siqueira, Flávia Azevedo, muita gente aqui Mayara participando. Medeiros, Exatamente. Sá. Muitas pessoas que trouxeram aí esse parabéns, né? Parabéns, deputado. O deputado mais atuante da Assembleia. Enfim, muitas informações. Não dá pra gente ler tudo, porque o nosso tempo é curto. Mas agradecemos aqui a sua participação. Coronel Azevedo, deputado aí reeleito. Boa sorte, né? Porque... Muito obrigado, Andresa. Obrigado, Ivan Martins e a todos que fazem a Jovem Pan News. E vamos lutar pela democracia, pela liberdade de imprensa, de opinião em nosso país, né? Vamos orar e vigiar para que nada de mal aconteça na nossa nação, que não caia em desgraça. Muito obrigado e mais uma vez obrigado a todos os potiguares pela expressiva votação que nos concederam e vamos estar aí há mais 4 anos defendendo aí as bandeiras que vocês já conhecem. Conto sempre com o Coronel Azevedo, receba meu abraço e a minha continência. Exatamente. Coronel, pode mais informações, pessoal lá, repita por gentileza as redes sociais. Coronel Azevedo 22, Instagram, Facebook, Twitter, embora eu não use muito Twitter, mas também temos lá nesse mesmo perfil, Coronel Azevedo 22. Um bom dia, que Deus abençoe a todos. Maravilha, muito obrigada, Coronel. 11 horas e 8 minutos, a gente vai para o nosso intervalo comercial, voltamos já já com mais informações e ainda Edivan Martins falando sobre política, viu? Eita! Voltamos já. Você está ouvindo Tribuna Livre.